Muito bem, para quem já está acompanhando, não perdeu o fio da meada, e para quem ainda não acompanhou nada e está chegando agora por aqui e não sabe ainda do que se trata, está aí uma oportunidade muito boa para você se contextualizar e relembrar onde é que nós estamos. Nós estamos estudando a carta aos Romanos. A carta aos Romanos, depois de um prólogo, que vai até o versículo 17 do capítulo 1, em que Paulo faz uma saudação aos seus leitores, se apresenta como pregador do Evangelho e mostra o que ele está disposto a fazer pregando aos gentios. Então ele está escrevendo essa carta aos romanos, porque agora ele quer chegar até a Espanha, espera o apoio dos romanos para isso, e quer que de maneira especial os romanos conheçam qual é a mensagem do Evangelho que ele prega. Então a carta aos Romanos é uma espécie de um tratado sobre o Evangelho. É o maior tratado sobre o Evangelho que nós temos no Novo Testamento. Por isso ela é considerada quase que o quinto Evangelho. Essa carta de Paulo, ela se resume em 5 temas. Então ele começa falando da condição dos pecadores, por que os pecadores estão perdidos. Depois, ali no segundo tema, vai falar sobre o que é que salva esses pecadores, que não são as obras da lei, mas é a graça divina, a justificação é pela fé. Depois ele mostra como é que fica a nova vida daqueles que são alcançados pela graça, como é que a vida dessas pessoas muda. Então ele vai resolver um problema, porque a questão da salvação pela graça parece uma descontinuidade do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento elegeu os judeus e deu a lei para os judeus. E disse, o justo é aquele que obedece à lei. E agora vem Paulo e diz que não só os judeus, mas a igreja, e não é a lei, é a graça que salva. Parece que ele está causando aí uma ruptura com o Antigo Testamento, então ele vai, nesse quarto tema, aproveitar para explicar como é que fica a eleição, a predestinação, todas as profecias do Antigo Testamento, todas as promessas de Deus, com referência ao povo escolhido, nessa questão da salvação pela graça. E por fim, ele vai dar uma palavra final sobre a vida do cristão a partir de uma mentalidade, de uma mente totalmente transformada e renovada pelo Evangelho, como é que fica. E aí ele só faz uma conclusão. A gente tem lá o capítulo 16, é praticamente um capítulo todo só falando em nomes de pessoas que ele conhecia, mandando saudar aquelas pessoas, e ele fecha a carta dessa maneira. Nós estamos lá no iniciozinho da carta, então quem ainda não assistiu estudo nenhum não perdeu quase nada, porque a gente falou só sobre o prólogo e já avançamos alguma coisa ali daquele primeiro tema. Estamos falando da condição dos pecadores, tá bem? Bem, essa questão da condição dos pecadores, ele divide em 3 partes. Então esse trecho que vai do versículo 18 do capítulo 1 até o verso 20 do capítulo 3, está dividido em 3 partes. É essa primeira parte que nós estamos vendo. Paulo vai falar da perdição dos gentios, isto é, aqueles que não são judeus, que não conhecem a lei de Moisés, que não foram chamados por Deus para formar um povo, mas a quem Deus se revelou, na natureza. E ele começa dizendo, eles também têm uma revelação. A natureza está aí para mostrar que Deus existe, que existe um Deus moral, que existe um Deus bondoso, e que se é um Deus bondoso também quer que nós andemos nos seus caminhos de bondade. Então ele diz, esses gentios conhecem a Deus, mesmo assim eles desobedeceram a Deus, voltaram as costas para Deus, seguiram seus próprios deuses. E por isso fez com que eles também se perdessem. Ele vai falar dos judeus, não estão numa situação diferente. Aliás, estão numa situação pior do que os gentios, porque os judeus tinham a lei, eram um povo escolhido e mesmo assim deram as costas para o que Deus estava revelando a eles. Para concluir, enfim, que todos são pecadores. Então, para lembrar o que eu tinha dito aqui, antes de falar da graça que salva, Paulo está falando da queda do pecado que condena. Então, para que a gente valorize o que é a graça, a gente precisa saber muito bem primeiro o que é que o pecado fez. Quem não sabe o que o pecado estragou, não pode valorizar o que a graça conserta.
tá? Vamos imaginar que você esteja fazendo uma visita para uma pessoa. A pessoa convidou você para almoçar. Aí o almoço está na mesa. Aí você se levanta, num descuido você esbarra numa estatuazinha de enfeite que a pessoa tinha na sala. Essa estátua aí quebra. Você olha para aquilo e fala, eu vou comprar uma outra para você, desculpe. Você não sabe que estátua é aquela. Por isso que você não está valorizando. Mas aí a pessoa olha para você e fala, essa estátua é uma raridade. Eu trouxe essa estátua do Egito, que foi encontrada no sarcófago de não sei quem. Ela vale pelo menos aí $500 milhão. Aí você já engole em seco. Porque aí você, já não dá para dar uma igual. Não é questão nem de valor monetário, né? Aí é que você vê a bobagem que você fez. Aí é que você vê a bobagem que você fez, o que você estragou. Aí você chega à conclusão que você estragou uma coisa que você não pode consertar. Você estragou uma coisa que você não pode comprar outra. Você não estragou uma coisa que você não pode repor. Olha a situação. Mas você só descobre isso por quê? Porque descobre o valor daquilo. O que Paulo está fazendo é a mesma coisa. Para vocês entenderem o valor da graça, para vocês entenderem o que é que Deus fez por vocês, vocês precisam saber o que é que vocês estragaram. E precisam saber que não tem como vocês consertarem. Não tem preço que vocês paguem para consertar isso aí. Então é isso que Paulo está fazendo aqui. Ele está mostrando o que é a perdição, o que foi que a gente estragou, o que foi que a gente perdeu na queda. Tá bem? Então, primeiro no que se refere aos gentios. Nós dissemos também na semana passada que nesse primeiro capítulo, Paulo está descrevendo a perdição, o fato do homem ter voltado as costas para Deus e ter seguido os seus próprios caminhos. E por que seguiu os seus próprios caminhos? Ele começa a colher as consequências dessa escolha. E aí, Paulo vai falar dessa depravação humana, dessa queda humana em 3 níveis. Tá bem? Sempre cada um deles começando com a expressão Deus os entregou. No sentido de Deus deixou que eles sofressem as consequências do caminho que escolheram. Então vamos abrir lá a Bíblia, capítulo 1 de Romanos, a partir do versículo 24 até o versículo 27. Vejam bem, olhem bem aqui agora. Paulo descreve 3 níveis dessa depravação humana. O primeiro, o nível da impureza sexual, que é o que a gente vai ver hoje. O segundo, o nível das paixões vergonhosas, aqui é vergonhosas. Tá bem? E o terceiro, o nível da disposição mental reprovável. Nós vamos ver hoje esses 2 níveis aqui. O nível da impureza sexual e o nível das paixões vergonhosas. Na quarta-feira da semana que vem, a gente vai ver o terceiro nível, que é a depravação de tudo. Tá bem? Ok, então vamos fazer a leitura do verso 24 até o verso 27, que é o trecho que nós vamos ler agora. Então, o que é que Paulo está dizendo? Se você recuar aí um pouquinho só no capítulo 1, você vai ver que o versículo 18 está dizendo que a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Tá bem? Isso aí é o Gênesis 3 de Paulo. Impiedade é você não querer andar com Deus, não querer comunhão com Deus. E injustiça é você querer seguir o próprio caminho da sua injustiça, da sua própria vontade. Então isso faz com que a ira de Deus caia sobre eles. Por que a ira de Deus está caindo sobre eles? Porque eles se perderam completamente. E aí no verso 24, ele vai falar do primeiro nível dessa perdição, que é o texto que nós estamos agora. Por isso, veja, a primeira vez que ele usa aí a expressão, Deus os entregou, isso é, deixou que eles seguissem, até sofrerem as consequências disso na própria carne. Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira,
e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Esse é o primeiro nível ali, ó, o nível da impureza sexual. A gente vai falar sobre ele. Aí vem um segundo nível, a partir do verso 26. De novo, por causa disso, olha a expressão aí de novo. Deus os entregou, quer dizer, deixou que eles seguissem seus próprios caminhos e colhessem as consequências disso, a paixões vergonhosas. O que é que Paulo está chamando de paixões vergonhosas? É isso que ele vai descrever aí agora. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Esse é o segundo nível, o nível das paixões vergonhosas. E aí vem um terceiro nível, que é o que a gente vai ler na quarta-feira que vem. Só aqui a gente já tem pano para manga para hoje. Vocês já perceberam que é um assunto bastante delicado e, ao mesmo tempo, bastante contemporâneo. Tá certo? Então vamos começar com o primeiro nível de queda aqui, que é o nível da impureza sexual, os versos 24 e 25. O que é que Paulo está dizendo? Vamos começar no verso 24, quando ele diz: da onde vem essa impureza sexual? Isto é, impureza o que é? O que é uma coisa impura? Fala um outro sinônimo para coisa impura. O que mais a gente usa? Sujo. Sujo. Tornar uma coisa impura é tornar uma coisa suja. Tá bem? Nós sabemos que quando Deus criou o sexo, no final da narrativa de Gênesis 1, verso 31, diz que viu Deus tudo o que tinha criado e ele viu que era muito bom. Então, alguma coisa aconteceu para tornar o sexo uma coisa suja, uma coisa impura. Paulo está falando do sexo sujo, do sexo impuro, isto é, da prática sexual que brota da condição do homem ter dado as costas para Deus e seguir seus próprios caminhos. Tá bem? Então, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração. Isto é, o ser humano caído não deseja mais o que ele foi criado para desejar. Ele agora deseja o que a queda provoca em seus desejos. A queda distorce a sua capacidade de desejar coisas limpas. A queda faz com que agora o ser humano deseje coisas sujas, coisas impuras, para a degradação do seu corpo entre si. Paulo fala que a impureza sexual, o sexo, é para dar prazer ao corpo, para que o corpo se sinta bem, para que o corpo seja exaltado. A relação sexual exalta o corpo. O homem exalta o corpo da mulher quando se relaciona sexualmente com ela. A mulher exalta o corpo do homem quando se relaciona sexualmente com ele. Então o sexo é para que os corpos sejam exaltados, mas com a queda e por causa dos desejos que buscam a impureza, a sujeira, os corpos, em vez de serem exaltados no ato sexual, eles são envergonhados, eles são degradados. Por isso que Paulo diz lá em Coríntios, não se relacionem com as prostitutas. Corinto tinha aquelas religiões em que as sacerdotisas eram prostitutas e usavam as relações sexuais para a adoração dos seus deuses. Então a prostituição era vista como uma espécie de serviço a Deus.
Então Paulo diz o quê? Não se relacionem com as prostitutas, porque o corpo de vocês o que é? Templo do Espírito. Essa condição que a queda degrada o corpo, em Cristo os nossos corpos de novo voltam a ser templo do Espírito, ser o que deviam ser desde o início. A nossa nova condição em Cristo nos faz isso. Então não compete, não casa mais. O corpo, que agora pertence a Jesus, e que agora é templo do Espírito, não pode mais se envolver com a impureza sexual, com a parte suja da sexualidade, com o resultado dos desejos sujos. O corpo agora tem que fazer sexo de acordo com o que inicialmente Deus havia planejado, que a gente vai ver um pouco mais adiante. Bom, a segunda coisa que Paulo fala está no verso 25, sobre a impureza sexual, que essa impureza sexual ela vem por quê? Porque os homens trocaram a verdade de Deus pela mentira. O que as pessoas hoje falam sobre prazer sexual, nas propagandas, nos filmes, nas novelas, nas cartilhas para crianças, o que hoje em dia as pessoas falam sobre prazer sexual não tem nada a ver com o que Deus planejou para prazer sexual. Então eles estão chamando de verdade o que na verdade é uma mentira. Eles trocaram a verdade pela mentira. Transformaram uma coisa que era pura em impuro, uma coisa que era limpa em sujo, uma coisa que era para exaltação do corpo em algo que agora serve para degradação do corpo, para vergonha do corpo. Por quê? Porque eles adoraram, serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador. Só o Criador é bendito para sempre. Fora dele, tudo é idolatria. A impureza sexual brota de uma idolatria minha, que é eu dar prioridade aos meus desejos. O que eu desejo é que importa. Isso é idolatria dos meus desejos. Então eu deixo de bem dizer o único que é o Deus bendito, para seguir o que Ele estabeleceu, para andar de acordo com o que eu estabeleço, com o que eu chamo de prazer, com o que eu chamo de bom, com o que eu escolho para a minha realização. Então essa troca da verdade pela mentira, ela vem e macula o que era para ser algo bom. Sexo foi criado para ser uma coisa tão boa, que tem um livro inteiro na Bíblia dedicado só à relação sexual. Qual é? Vocês têm medo até de dizer. Qual é o livro? Cantares. Já leram Cantares? Leram? Já leram? Tinha um adolescente lá em Auma que dizia assim, é uma pena que não tem fotos desse livro. Cantares é isso. Cantares é um livro inteiro na Bíblia dedicado a exaltar a relação sexual. Vocês já viram a linguagem erótica de Cantares? Já viram como é? Que ele descreve o corpo da mulher e ela descreve o corpo do homem. E ele fala nos seios da mulher e ela fala nos braços do homem. E a coisa vai esquentando, esquentando assim. É para esquentar mesmo, porque a coisa era boa. Aí vieram os puritanos. Depois da Reforma Protestante, muito especialmente os calvinistas, que tinham uma neurose com esse negócio, herdeiros lá do monasticismo medieval, né? O santo, para ser santo, ele tem que ser virgem, não é isso que dizem? Aí vem eles, não, Cantares é um livro simbólico, em que a noiva é a igreja e o noivo é Jesus Cristo. E tudo que diz lá em Cantares se refere ao relacionamento da igreja com Cristo. Pode também ser entendido assim, mas não foi essa a intenção do autor quando escreveu Cantares. Ele não estava pensando na igreja. Quando ele pensa nos seios da mulher amada, ele não estava pensando no piano de um lado, o órgão do outro. Não estava. Ele estava pensando nos seios da mulher amada. Então o sexo é uma coisa tão fundamental para a realização do ser humano,
para a comunicação do casal, para a integração das duas pessoas, que um livro inteiro na Bíblia foi escrito sobre relação sexual e Deus é exaltado por causa disso. Aí vem a queda e estraga isso tudo. E daí, por causa dessa imagem distorcida que o homem tem de Deus, ele tem uma imagem distorcida de si mesmo. Porque o homem dá as costas para Deus e resolve seguir os seus próprios caminhos, ele dá as costas para tudo que Deus planejou. E para toda a visão que Deus tinha para o seu bem. E segue os descaminhos que levam a essa condição. Muito bem. Então esse é o primeiro nível, da sexualidade como um todo. Tá? Então na sexualidade como um todo, o que não está de acordo com os propósitos iniciais de Deus para a realização sexual do homem e da mulher, é chamado de impureza sexual. A palavra no grego é a palavra porneia, da onde vem a palavra pornografia. Porneia no grego, Paulo usa muito essa palavra, é tudo que é sexo ilícito, tudo que é impureza sexual, tudo que está fora do que Deus planejou para a vida sexual do homem e da mulher. Bom, aí a gente chega na segunda parte, dentro dessa área da impureza sexual, Paulo fala de um outro nível um pouco ainda, mais abaixo, que ele chama de, verso 26, Deus os entregou ao quê? As suas paixões vergonhosas. Isto é, o que é uma paixão? O que é uma paixão? No grego a palavra paixão é a palavra eros, é aquilo que te impulsiona a fazer algo. Você pode amar apaixonadamente, pode odiar apaixonadamente também. A paixão é aquela coisa que te impulsiona. Então, quando é uma paixão que leva você para as coisas boas, por exemplo, ter paixão de ajudar os outros, ter paixão pela família, aquela força erótica, né? Não no sentido propriamente de eroticidade sexual, mas o erotismo da motivação, da força para viver, que te empurra para frente. Aí você é apaixonado pelo seu trabalho. Aí você se dedica ao seu trabalho, você é apaixonado por aquilo. Mas você pode também ser apaixonado pelas coisas ruins. Pode ser apaixonado pela mentira. Tem gente que não sabe viver sem mentir. Você pode ser apaixonado pelo dinheiro. Então aí não importa quem você prejudique, o que você quer é levar vantagem, então você vai passando por cima de todo mundo, porque o que importa para você é o lucro, é o dinheiro. No caso aqui, a paixão vergonhosa é essa que Paulo descreve dentro da área da sexualidade. Qual é? Vejam então que aqui o apóstolo Paulo vai falar sobre o que chamamos de homossexualidade. Heterossexualidade é a atração sexual entre um homem e uma mulher. Homo, que é uma palavra, um prefixo que significa o mesmo. Homoúcios, por exemplo, é a mesma essência, o mesmo conteúdo. Homossexual é o mesmo sexo. Tá certo? Homossexual não é sabão em pó para lavar as partes íntimas. Homossexual é o mesmo sexo. Certo? Muito bem. Para Paulo, o que é essa paixão pelo mesmo sexo? O que é essa paixão por alguém do mesmo sexo que eu? Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras. A primeira expressão que ele usa aí é contrárias à natureza. A expressão grega que Paulo usa é paraphysin. Physin é uma palavra grega que quer dizer natureza. Por isso que aquele livrinho sobre medicina na Idade Média que você estava lendo chama O Físico, porque é aquele que trata da natureza física. Então uma coisa que é paraphysin significa, para é o que você está colocando paralelo. No grego tem a ideia de oposto, de ser contrário. Ele é
Parafísin, ele é contrário à natureza, em oposição ao que foi estabelecido pela natureza. A primeira qualificação que Paulo faz aí é o seguinte: a paixão homossexual, o desejo homossexual, ele é contrário à natureza. Bom, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Se você for numa igreja dessas que se chama igreja contemporânea, que é a igreja hoje feita para abrigar homossexuais, igreja evangélica, que abriga homossexuais que se sentem deslocados nas igrejas que não os aceitam, então, normalmente eles migram para lá. E for ao site lá da igreja contemporânea, e for num lugar lá no site que tem a explicação desse Romanos 1, lá tem um negócio chamado o que realmente a Bíblia fala sobre o homossexualismo. O que realmente a Bíblia fala sobre o homossexualismo. Na análise de Romanos 1, ele diz que o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: contrário à natureza não é um homem simplesmente se apaixonar por um homem, ou uma mulher se apaixonar por outro. Contrário à natureza é um homem que é heterossexual, cuja sua natureza é heterossexual, querer se relacionar com um homossexual, cuja natureza é homossexual. Então, se eu que sou heterossexual, quero me relacionar com um homossexual, eu estou indo contra a natureza. Então, Paulo está condenando isso. Ele não está condenando um homossexual se relacionar com outro homossexual. Ele está condenando um heterossexual, que tem uma natureza heterossexual, se relacionar com um homossexual que tem a natureza homossexual. Só que é o seguinte: a expressão parafísin, ela não está se referindo ao que é natural, mas ao que a natureza determinou em termos de gênero. Então não é essa a questão. Paulo não está falando que é contra a natureza um heterossexual se apaixonar por um homossexual ou se relacionar com um homossexual. Paulo está dizendo que é contra o que foi estabelecido na natureza um homem se relacionar com outro homem, porque a natureza não determinou isso. A natureza determina a sexualidade dos gêneros. Alguns nascem machos, outros nascem fêmea, como Gênesis 1 conta. Não sei quantos tiveram acesso à revista Veja da semana passada. A revista Veja da semana passada traz uma reportagem sobre adolescentes que são chamados hoje de a geração Z. Isto é, a geração neutra. Eles acham que eles não têm nenhuma obrigação de ser masculino ou feminino. Eles fazem o que eles querem. Isso são adolescentes de 15, 16, 17 anos. E que dizem: não, eu não sou nem masculino nem feminino. Eu posso me relacionar com quem eu quiser e quem quiser pode se relacionar comigo. Na Dinamarca está passando uma lei que na certidão de nascimento, os pais não são mais obrigados a colocar qual é o sexo do filho. Deixa em branco, para que a criança, quando crescer, escolha qual é o sexo que ela quer colocar lá. Então, de acordo com essa visão, a natureza não estabelece o sexo, o gênero. A natureza não estabelece se você é homem ou mulher. Você é que tem o direito de escolher que orientação sexual você quer seguir. Bom, a primeira coisa que Paulo fala aqui é que as paixões vergonhosas são contrárias à natureza. A segunda expressão que ele usa está no verso 27. Da mesma forma, os homens também abandonaram as suas relações naturais com as mulheres. Não tem como ser mais claro aqui, né? E se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes. É a segunda expressão que ele usa. No grego é aschemenosenem katerganosomenoi. Isto é, atos indecentes. Que atos indecentes significam? Indecência na prática. A obscenidade realizada a ações práticas. Quer dizer, não fica só no desejo. Se transforma numa prática.
Não é só a questão de um homem desejar outro homem. É uma questão de um homem deitar-se com outro homem, relacionar-se, manter relação sexual com outro homem. Paulo, então, chama isso de ato indecente. Homens com homens receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. É a terceira palavra que ele usa, que é a palavra plantes, no grego, que significa erro no sentido de logro, de engano, de distorção. Quando você distorce uma coisa, quando você comete um logro, tá certo? Quando você frauda uma coisa. Por que que ele chama de perversão? E é aqui que está a chave do negócio. Aí a gente volta lá, em Gênesis 1:31, começa dizendo que Deus, quando criou, era tudo bom. Muito bom. A perversão vem do quê? Vem quando você pega uma coisa que é muito boa e transforma em algo que é muito mal. Então você distorceu, você perverteu o sentido. Você corrompeu o sentido. Não precisa ir muito longe. Quando o Senhor Jesus Cristo foi perguntado se os maridos podiam mandar suas mulheres embora por qualquer motivo, isso é, queimou o arroz, vai embora. Não arrumou a cama direito, tchau e bênção. É permitido que um homem mande sua mulher embora por qualquer motivo? Que é que Jesus responde. O divórcio foi criado na lei mosaica, foi criado por Moisés, para que, por causa do quê? Da dureza dos corações de vocês. Pô, quer festa? Casa e manda a mulher embora assim quando quer? Não, senhor. Você vai ter que dar carta de divórcio para ela poder se casar de novo, se quiser. Para que ela não vire uma prostituta aí para poder sobreviver. Naquele tempo, a mulher não trabalhava, a mulher não mandava em nada, a mulher nem falava na rua, naquela coisa toda. Uma mulher mandada embora só podia sobreviver como? Vendendo o corpo. Muitas delas se tornavam prostitutas. Para impedir esse mal maior, Moisés então permite o mal menor, que é a carta do divórcio. Pelo menos a mulher sai assegurada. Eu saio divorciado e posso conseguir um novo marido para me sustentar. Mas aí Jesus acrescenta o quê? No princípio, não foi assim. Quando Jesus fala no princípio, a que princípio ele estava se referindo? A narrativa de Gênesis, tanto que ele cita Gênesis lá. Deus criou homem e mulher, e o que Deus uniu, o homem não. Bom, então é isso que Paulo está falando. Ele está voltando de novo ao texto do princípio. O texto do princípio diz que era muito bom. Que era muito bom, homem com mulher, como Deus havia criado. Mas houve uma perversão desse sentido. Houve uma perversão dessa questão. Deixa eu só ver se está mais para frente um negócio que eu queria falar com vocês. Tá. Então daqui a pouco eu falo sobre isso. Vamos lá. Alguma dúvida aqui? Está claro? Deixa eu dizer uma coisa então para vocês. Há outras questões sobre a homossexualidade que não fazem parte desse estudo. O que nós estamos querendo ver aqui é o que Paulo fala sobre isso. É o que estamos vendo. Mas tem outras coisas que estão aí em discussão. E que a gente deve refletir sobre elas. Por exemplo, a homossexualidade de acordo com os estudos científicos. Ainda não há nada definitivo sobre isso. Se a pessoa nasce homossexual ou não. Essa é uma questão que ainda está sendo pesquisada, embora os pró-homossexualidade alardeiam que uma pessoa não opta, ela já nasce homossexual, e os contra dizem que não, mas ainda não há nada definitivo sobre isso.
O direito do relacionamento homossexual na cultura moderna, né? Essa questão de deixar bens para o parceiro e etc. e tal. Você deixa bens para quem você quiser. Não importa quem seja, você tem o direito de deixar bens para quem você quiser. Terceiro, a relação da igreja com a questão da homossexualidade e o direito do cidadão por questões religiosas de opor-se à prática. Eu posso me negar a fazer um casamento homossexual. E me nego. Por que eu me nego? Porque não é padrão no Evangelho. Se fosse padrão no Evangelho, eu faria. Embora o pessoal fique forçando a barra. Olha, já inventaram um caso homossexual entre Noemi e Ruth. Paulo e Timóteo. Davi e Jonas é tradicional. Esses aí já caíram, já foram para a roda há muito tempo. Sabe, o centurião de Cafarnaum e o servo dele. A pergunta é, um oficial romano ia se preocupar tanto com um servo doente se ele não fosse não houvesse ali um glamour especial entre eles? Pô, mas aquele oficial romano, ele construiu uma sinagoga para os judeus em Cafarnaum. Era um homem tão bondoso, de coração tão nobre. A gente foi ver a gente esteve lá lembra, Vilma e tu? Estivemos lá na sinagoga, lembra, Eli, da sinagoga lá em Cafarnaum? Foi a sinagoga que esse centurião andou construir para os judeus. Olha só, o invasor, o dominador, ele, com o dinheiro dele, construiu uma sinagoga para os judeus só para poder se relacionar bem com os judeus. Um homem com um coração desse. Tanto que Jesus Cristo queria ir à casa dele para curá-lo, e ele disse, não, eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa, mas eu sei como é que essas coisas funcionam. Eu digo para o meu soldado, vai lá, ele vai. Eu digo para o outro soldado, vem aqui, ele vem. Então, o que tu mandares vai acontecer, porque para mim tu és um general de tudo. Foi a única pessoa a respeito de quem Jesus Cristo falou, nunca vi uma fé como essa em Israel. E era um romano. Agora, um homem com um coração como esse não ia se sensibilizar com um servo doente? É forçar uma barra. E Jesus e João, que era o discípulo que Jesus amava. Tem mais essa. Jesus e João também com uma fé espiritual lá entre eles. Esses textos todos têm notas de rodapé na Bíblia Gay, que foi lançada agora, que é uma Bíblia que se chama Graça sobre Graça. Sabe? Que é a Bíblia Gay, que reinterpreta todos esses textos. Eu ia fazer uma brincadeira, mas a minha consciência não está deixando. Bom, então vamos adiante. Outra coisa. Quarto. Mas sim, eu ia dizendo aqui. Então, eu já me perguntaram se eu faria casamento gay. Eu disse, não faço porque não é padrão no Evangelho. Se fosse padrão no Evangelho... Agora, o que não é padrão no Evangelho, eu não faço. Eu tenho direito de não fazer. Por questões de fé, de religião e etc, etc, etc. Tá bem? A distinção, agora presta bem atenção nisso. A distinção entre o homossexual, que é aquele indivíduo que vive o drama da homossexualidade, e o homossexualismo, que é um movimento ideológico para convencer a sociedade de que a homossexualidade tem que ser vista com admiração e ser aceita como natural. São duas coisas muito diferentes. Eu já atendi várias pessoas com esse problema, já atendi pais que vêm aflitos falar de filhos com esse problema. Eu morei no mesmo quarto, no seminário, de um rapaz que era muito meu amigo, éramos muito amigos, e ele era homossexual. Depois é que ele veio me contar isso. Foi para o seminário para ver se conseguia vencer isso aí. E nós fomos muito amigos, a gente tomava banho juntos, porque o banheiro era coletivo.
nunca teve um olhar, não teve uma, sabe, nada da parte dele, uma pessoa. E ele não era nada efeminado, não. Eu até costumo dizer, se um dia alguém me fizesse, se juntassem 2 ou 3 para me fazer uma covardia na rua e bater em mim, e eu tivesse a chance de chamar uma pessoa, era ele que eu chamaria, porque ele era bom de briga, ele já ia entrar arrasando, sabe como é que é? E era meu amigão, meu amigo do peito, a gente se dava muito bem. Então não é essa a questão. O homossexual em si, com o drama que ele é uma coisa. Agora, o movimento, o homossexualismo como um movimento orquestrado, para que as pessoas engulam garganta dentro, isso como natural, como admirável, como heróico, é distinto. É a mesma coisa da palavra homoafetividade. Eles querem que a gente, em vez de falar homossexual, fale homoafetividade. Não é. Homoafetividade é o que eu tenho com meu pai. Nós somos 2 homens e nós nos amamos, temos um afeto enorme. Homoafetividade é o que eu tenho com meus amigos. Eu tenho uma relação homoafetiva com Marcelo em Teresópolis. Agora isso não quer dizer que eu vou fazer sexo com eles. Está entendendo a diferença? Homossexual não é homoafetivo. Homoafetivo são 2 homens que têm bons sentimentos entre si. Homossexual são aqueles que praticam o sexo entre si. Diferente, não tem como trocar uma palavra por outra. 5º, o acolhimento do homossexual como pessoa criada à imagem de Deus. Ele não deixa de ser um ser à imagem de Deus, que merece todo o respeito, toda a dignidade, sem que haja perseguições, sem que haja intolerância religiosa. É claro que a gente é contra tudo isso. É óbvio, como a gente é contra a violência contra qualquer um, contra qualquer ser humano. Todos os seres humanos têm a imagem de Deus, são seres humanos. Então não vamos confundir as coisas. Nós não devemos perseguir homossexuais porque são homossexuais, assim como você não persegue um refugiado porque ele é refugiado. Assim como você não persegue um imigrante porque ele é imigrante, você não persegue o pobre porque ele é pobre, você não persegue o branco porque ele é branco, ou o negro porque ele é negro. São pessoas, são seres humanos. Bom, 6º, o acompanhamento terapêutico a homossexuais que desejam tratar-se. Ué, por que não? Não é? Por que não? Há estudos muito sérios que conjugam o desejo homossexual ao narcisismo, à falta da figura masculina, à decepção com a figura masculina e coisas do tipo, no caso das mulheres. Então, há uma série de questões que devem ser estudadas. E a propaganda da mídia que a gente vê aí, não tem mais novela que não tenha personagens homossexuais, etc. Bom, nada disso aqui são nossos objetivos nesse estudo. São coisas para outras situações. O que nos interessa aqui é ver o que Romanos mostra sobre a homossexualidade. Então, resumindo, o que Romanos mostra sobre... Isso aqui a gente não pode negar. Não tem como negar que, primeiro, a homossexualidade é considerada antinatural na Bíblia à luz do conceito de sexo entre homem e mulher, de acordo com a narrativa de Gênesis, que expressa o propósito original de Deus para o ser humano. Isso não tem como negar. Você pode negar a autoridade da Bíblia. Você pode chegar e dizer assim, o que isso aqui diz não me interessa. Eu não creio nisso aqui. Isso aqui você pode falar. Mas você não pode dizer que a Bíblia não está dizendo isso. Ela está dizendo isso. Está muito claro. Não é só nesse texto, em outros. Segundo, agora vejam. Vamos voltar lá para aquele texto. Olha só, 2 coisas aqui. A narrativa bíblica de Gênesis tem como objetivo realçar a unidade entre sexos opostos por meio do ato sexual. O que é que diz lá? Serão ambos uma só. A relação sexual é complementar. Ela tem um caráter de complementaridade.
Uma das teses sobre o desejo homossexual é esse. O homossexual, ele não consegue se realizar, se completar com alguém que seja diferente. Ele tem que se completar com o igual. Do outro lado da cama tem que ser um igual a mim. Não pode ser diferente. Por razões psicológicas diversas, no meu tipo de criação, eu desenvolvi isso. Eu não consigo me relacionar com o diferente. Eu só consigo me relacionar com o igual. Então isso é uma coisa que tem que ser... Isso é um desvio da sexualidade. Isso é um desvio da sexualidade, tem que ser tratado. O sexo é de complementaridade. O homem completa a mulher completa o homem. Essa é a primeira coisa. Ambos se tornam uma só carne no ato sexual. Que o sexo tem essa simbologia. Mas tem uma outra coisa que eu quero acrescentar aqui ainda, que é o texto de Gênesis 1:27, que diz aqui: e Deus criou homem e mulher, à sua imagem Deus os criou. No hebraico, no texto original, a ideia é de que o homem tem uma parte da imagem de Deus nele. Coisas que a mulher não tem. E a mulher tem uma outra parte da imagem de Deus nela. Coisa que o homem não tem. Por exemplo, nos aspectos masculinos, a gente encontra coisas que você só vai ver em homens. Na figura feminina, você encontra coisas que você só vai ver em mulher. Então, cada um deles reflete uma parte da imagem de Deus. Quando é que a imagem de Deus é vista de maneira completa? Deus os criou, homem e mulher, e juntos eles refletem a imagem de Deus completa. A força com a ternura, não é? Quais outras características que a gente pode colocar aqui? A firmeza com a docilidade e coisas do tipo. Essa complementaridade da imagem de Deus. A imagem de Deus só é vista na união homem e mulher. Não na união homem-homem, porque aí continua sendo só uma parte da imagem de Deus. E nem na união mulher e mulher, porque também continua sendo só uma parte da imagem de Deus. A imagem de Deus se mostra completa na unidade homem-mulher. Estamos falando de Gênesis. Porque eu disse, você pode dizer até, isso aí não me interessa porque eu não acredito em nada disso. É o que Gênesis está dizendo. E, por fim, a gente sabe que não é só o texto de Romanos que fala sobre a questão da homossexualidade. Gênesis 19 é a questão de Sodoma e Gomorra. O problema ali era o quê? Homossexualidade. Os homens querendo transar com os anjos que foram lá avisar Ló que a cidade ia pegar fogo. Levítico 18 e 20, desses versículos, é a institucionalização da lei que proíbe a prática de homossexualidade. Juízes 19 é quase que a mesma narração de Gênesis 19. Também é uma cidade visitada por forasteiros e os homens da cidade querem transar com esses forasteiros, etc. Em 1 Coríntios, Paulo relaciona 10 iniquidades, que ele chama de iniquidades. Entre as 10 iniquidades está lá a homossexualidade, e nesse texto aqui você tem a referência à homossexualidade ativa e à homossexualidade passiva, que nas traduções são chamadas de passivos e ativos, ou traduções mais antigas chamam de pederastas e efeminados, depende da tradução, mas as duas palavras estão no grego. Ele está falando das duas partes, nesse texto de Coríntios 6. E na lista de pecados que Timóteo tem que observar na igreja, para proteger as pessoas deles, está lá também o relacionamento homossexual. Então, assim como Romanos, a homossexualidade é vista como pecado. Vejam, ela é apresentada no capítulo da perdição, no tópico da impureza sexual e entre aquelas coisas que não pertencem ao Gênesis, à origem da vontade de Deus, ao que Deus planejou no seu propósito inicial. É dessa forma que esses textos apresentam a questão da homossexualidade.
tá bem?